A Base Nacional Comum Curricular é a proposta do Ministério da Educação para garantir que determinados conteúdos, considerados o mínimo que o aluno tem que aprender, sejam ensinados em todas as escolas brasileiras. E nós, do programa Desafios da Educação, preparamos uma semana especial de entrevistas para refletir sobre o que está proposto com os pesquisadores que estão participando da discussão. Professora Sônia Castelar, muitíssimo obrigado por vir ao programa Desafios da Educação. Eu que agradeço. Como está a geografia proposta por essa Base Nacional Comum Curricular? Primeiro, obrigado pelo convite, né? E eu penso que a geografia nessa base, ela ficou um pouco diluída, ela perdeu um pouco a sua identidade, né? Esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante discutir. E por quê? Porque o que acontece quando a gente pensa uma política de currículo é trazer, né, as teorias do currículo para pensar a concepção de currículo que vai ser desenvolvida. Eu acho que isso falta, né, na proposta, mas também em relação aos temas escolhidos e a forma como se organizou os objetivos de aprendizagem para cada, que esse é um ponto, né? Os objetivos do direito da aprendizagem, que o MEC, que está na base, no documento mais amplo, introdutório do currículo, da proposta. O que acontece? Se diluiu muitos conteúdos, os conteúdos ficaram diluídos. Quer dizer, o que significa diluir um conteúdo? Você traz um tema como o sujeito e o mundo. Ele é um tema, ele é um eixo que vai percorrer até o ensino médio, né? E o que você imagina quando você faz esse tipo de proposta? Estruturar o currículo em 4 grandes eixos até toda a educação básica, que vai acontecendo uma complexidade do conteúdo nas séries. Sim. Isso não aparece. Então, isso não aparece. Digamos, essa evolução da complexidade. Por que não aparece? Porque da forma como os objetivos de aprendizagem foram colocados, eles não garantem, eles são muito amplos. O medo que se tem, muitas vezes, nos grupos que discutem o currículo, é você definir uma proposta curricular muito, assim, estabelecendo conteúdos de fato. Então, o que uma criança teria que aprender? Então, você, achando que é democrático, você dilui, por exemplo, reconhecer-se como sujeito e como parte integrante dos lugares de vivência. Tá, isso é interessante, é um objetivo. Mas o que o professor tem que trabalhar a partir desse tema? Como que evolui, do ponto de vista da complexidade do conteúdo, do primeiro ano, quando a criança tem 6 anos, que eu acho que isso se levou pouco em conta, e quando termina o ensino médio? Qual é o conteúdo? Será que tem necessidade? Essa é uma pergunta que eu questiono. Será que tem necessidade de você manter em todas os ciclos, né? O Fundamental 1, o 2 e a Educação Média, você ter sempre os mesmos eixos? Será que de fato isso ajuda o professor a estabelecer referenciais de conteúdo? A senhora defenderia, professora, nesse caso, que os conteúdos fossem mais explícitos, então? Primeiro, os conteúdos precisam ser mais explícitos. Depois, eu acho que, não sei, antes até de estabelecer esses princípios, esses conteúdos, deveria se perguntar o que uma criança tem que aprender de geografia no ensino fundamental 1. O que eu espero que ela faça quando termina o 5º ano? Ela tem que aprender o quê? Eu acho que tem currículos que foram estruturados em outros estados e mesmo nos parâmetros curriculares, que, de certa forma, você vê essa preocupação, né? E isso eu não senti nessa proposta. Agora, essa sugestão, digamos, essa base que ainda está aberta para discussão e para receber contribuições dos educadores e da sociedade como um todo,
ela propõe um currículo que, na verdade, não vai ser o currículo final da sala de aula, né? Cada professor vai realizar o seu currículo na sala de aula, também sob influência do Estado, do currículo estadual e da cidade onde ele está, do currículo municipal, né? A senhora não acredita que esses conteúdos podem ficar mais explícitos depois, quando vai se afunilando dentro do Estado, dentro do município? Bom, primeiro que os currículos não conversam, tá? Se você pegar, por exemplo, a proposta curricular de São Paulo e a do município de São Paulo, agora o município de São Paulo resolveu mexer no currículo de novo, né? Então, enfim, o currículo deveria, claro que o currículo ele não é permanente, ele não fica para sempre, ele tem alterações, mas deveria ser uma política de Estado e não uma política partidária. Quer dizer, olha, mesmo no estado de São Paulo já aconteceram muitas mudanças, não é? De qualquer maneira, às vezes eles não conversam uma instância com a outra. O PCN, ele era um parâmetro, ele foi um parâmetro que, de certa forma, norteou e norteia ainda muitas propostas curriculares, né? Existe uma pesquisa feita por duas professoras, uma da USP e uma da PUC, que fizeram uma análise de todos os currículos no país. E percebe-se que a maioria dos estados acaba usando o parâmetro como uma referência para fazer o seu. Isso é bom, né? Teoricamente. Isso é bom porque você tem um norte. Você fala assim, não, então tem que usar essa base. Não, muito bem. Só que existe também, por outro lado, eu acho que, e na geografia isso é forte, uma discussão assim, não podemos definir o conteúdo, porque isso não ajuda. Assim, o professor tem que ter autonomia. Esquece, quando você faz essa pergunta para mim, na hora que você estava fazendo, eu estava imaginando o seguinte, não dá para você ter uma política de currículo sem ter formação docente. Então, são coisas que têm que correr paralelamente. Então, dá certo em outros países do mundo, porque isso acontece lá. Todo mundo cita ou a Austrália ou a Finlândia como referência de currículo. Só que os currículos foram muito bem definidos. Se você pega o currículo na Austrália, você sabe que um aluno do terceiro ano do Fundamental 1 tem, por exemplo, na matemática, tem que saber fração. Eu uso sempre esse exemplo. Então, todo mundo vai ter fração nessa série. Cada professor pode trabalhar do seu jeito. Cada professor vai levar em consideração a sua região, as suas especificidades. Aí que entra aquilo que você falou. No município eu posso, então, fechar um pouco mais. A influência local. Uma influência local. Mas vocês têm que saber que numa determinada série, aquele conteúdo vai ser trabalhado. Isso é democratizar o acesso ao conhecimento. Então, o que se faz quando você apresenta um currículo com essas características que tem o de geografia, por exemplo, você não dá acesso ao conhecimento à criança. Ele não é democrático. Democrático que eu estou dizendo, no acesso. Por quê? Porque o que um professor que vai trabalhar na primeira série do ensino fundamental, quando tem lá identificar elementos geográficos para a compreensão e significação de suas funções em lugares de vivência, o que significa isso de fato? Tem uma parcela dos pesquisadores que é contrária a definir realmente conteúdos por pensar que isso pode engessar o trabalho do professor, que ele vai ter que tratar obrigatoriamente daquilo naquela sequência e que aquilo tira esse papel da autonomia, esse papel de criatividade dentro da sala de aula, né? O que a senhora acha disso? Então, por isso que a parte pedagógica é onde o professor tem que estar preparado para criar. Quando se discute que o professor precisa saber bem o conteúdo, e o professor só vai ter autonomia para criar se ele tiver os referenciais e se ele tiver capacidade de compreensão daquela disciplina. Então, se você pensar que um pedagogo se forma genericamente e que as disciplinas de conteúdo específico são
é um pouco, e cada um dá de uma maneira, ele não vai preparado para a sala de aula para chegar lá e falar assim, bom, o que significa trabalhar, sei lá, com a geografia física nas séries iniciais? O que significa relacionar a sociedade e natureza, que é o objeto da geografia, na sala de aula? Como é que eu faço isso? Então, esse como é importante que o professor tenha referência de base, de formação. Sim. Então, a formação inicial ela é fundamental. Então, ninguém está falando de formação inicial. A gente está falando de uma base comum nacional que é importante, mas se ela é importante, ela tem que dar referências para o professor. De como trabalhar. Esse objetivo de aprendizagem, ele é um objetivo genérico que ele não dá. Imagina um professor, eu não vou nem falar de outro estado, vou falar daqui mesmo, da periferia da cidade de São Paulo. Um professor que é formado com fragilidades e que depois ele tem que entrar numa sala de aula para trabalhar todos os componentes curriculares com uma base que não explica para ele para que veio e nem o que ela pretende com isso. Então, a base eu creio que, primeiro, que é necessário ter um currículo nacional. Eu penso que é importante ter definições bem objetivas do que se quer com cada conteúdo. Por isso que eu falei da pergunta. Uhum. A pergunta é importante. O que eu quero que o aluno aprenda? O que ele tem capacidade cognitiva de aprender? Que relações culturais ele vai fazer em relação ao lugar de vivência? Esses 40%, por exemplo, que tem, pode ser interessante para se trabalhar com aquilo que você me perguntou do lugar e do currículo do Estado e do município, que muitas vezes leva em consideração. O município da cidade de São Paulo tem como referência, no 5º ano, a cidade de São Paulo, o próprio estudo da cidade de São Paulo. Tirar esse estudo da cidade de São Paulo dos alunos é você tirar conhecimento dele. Onde que ele vai conhecer a história do lugar que ele vive? Quem que faz isso? É a escola. Qual é o papel da escola? Essa é uma outra pergunta. Qual é o papel da escola na formação cidadã? Todo mundo fala de cidadania, todo mundo fala de um monte de coisa, mas aí quando chega na hora de você estabelecer referências curriculares, você fala, não podemos, porque isso é, sei lá, qualquer coisa, ideológico, não é qualquer coisa. O discurso passa por um discurso ideológico e político, não é? Que acaba caindo nisso que foi feito na proposta de geografia. A proposta de geografia não avança do ponto de vista de conteúdo. Ela tem um problema, ela não leva em consideração as pesquisas que existem. Ela dissocia ensino e pesquisa. Ora, as pesquisas são feitas com dinheiro público. São as agências de fomento que nos pagam para pesquisar. Nós estamos jogando fora o dinheiro público. Eu queria te perguntar, professor, só para retomar uma coisa que a senhora falou sobre a formação, que tem que ter uma formação docente que acompanhe a base nacional comum para que ela realmente aconteça. E, pelo que eu entendi do seu raciocínio, é que essa formação ajudaria o professor a justamente exercer a sua autonomia e a sua criatividade a partir de uma base muito bem definida. Isso. O que eu queria só tentar traçar essa comparação com os parâmetros curriculares nacionais. Então, na sua visão, a base nacional comum curricular ela está tão vaga quanto são os parâmetros. Ela coloca diretrizes... Ela conseguiu ser mais aberta do que o parâmetro. Mais aberta que o parâmetro. Porque o parâmetro está claro lá, é o seguinte, a criança precisa pensar a cartografia. Eu vou pegar o exemplo da cartografia. A cartografia ela entra como uma linguagem, ela é discutida como linguagem, porque as pessoas precisam saber ler mapa, entender os percursos, localizar-se, entender a estrutura da organização territorial pelo mapa. Ler o mapa. Qualquer lugar do mundo. Você vai viajar, você pega o mapa para se localizar. O que acontece? Quando você tira isso, você dilui como uma linguagem que equivale a imagens,
a outros tipos de conteúdo, de utilização, você está trabalhando com um procedimento, você está trabalhando com o que eu vou fazer e não com o objetivo. A cartografia desaparece da proposta curricular. Não é mencionada. Ela fica tão diluída que se um professor tiver dificuldade em trabalhar esse conteúdo, se ele não trabalhar, tudo bem. Esse é mais um exemplo do o parâmetro não, o parâmetro definiu. A cartografia é importante, alfabetizar as crianças pequenas é importante na geografia. Isso já tem uma série de pesquisas na geografia que provam que as crianças têm, que essa é uma linguagem importante e, no entanto, ela está diluída como linguagens e o mundo e fazem referências, por exemplo, elaborar obras de múltiplas linguagens sobre pessoas, lugares e grupos sociais. Volto a perguntar, o que é isso? O que isso ajuda o professor da primeira série? Não ajuda em nada, atrapalha, porque o professor não vai saber o que é isso, o que é elaborar obras. Elaborar obra é um procedimento, não é nem objetivo. Professora, a senhora disse no início da entrevista que a geografia estava diluída e que ela também tinha perdido a identidade. Por que ela perdeu a identidade? Por que ela perde a identidade? Porque você não trabalha com o objeto da geografia. Você não trabalha na perspectiva... O bonito da geografia escolar é a possibilidade de você articular o meio físico com a ocupação humana, com a produção do espaço. Isso se perde na forma dos temas, dos eixos que foram propostos e na maneira como você estabelece os objetivos. Então, ela perde a identidade porque ela não leva em consideração isso. Ela leva em consideração temas, às vezes até indica algum conteúdo, mas de uma maneira tão aberta que essa relação, isso é a base da geografia. Isso que a senhora está mencionando, esse fato, como por exemplo a cartografia, que ela acaba ficando muito diluída, isso acontece na proposta do currículo como um todo, fundamental e médio? Ou tem ou pelo menos ela ganha algum tipo de aproximação, ou ela fica um pouco mais específica em algum momento? Ela fica específica em alguns objetivos de algumas séries. Tá. Então, posso dar um exemplo. Posso dar um exemplo. Onde é que ela fica, por exemplo? Caracterizar áreas rurais e urbanas brasileiras, analisando o uso e ocupação da terra, a questão fundiária, seus conflitos e ações dos movimentos sociais. Ao mesmo tempo que aqui pode ser um ponto mais focado num tema, é amplo. Quando eu falo amplo, é o seguinte, aqui pode se dar qualquer coisa. Aqui pode se dar, eu posso ficar só nas ações dos movimentos sociais, eu posso ficar só na questão fundiária, eu posso ficar nos conflitos, levando em consideração que nós temos 2 aulas, na maioria do currículo, das escolas públicas, 2 aulas por semana de geografia. E se você tem no 7º ano esses objetivos, que são também de uma forma... Na verdade, o professor devia, no projeto político-pedagógico da escola, definir o que ele vai trabalhar aqui. Eu não sei se eu estou clara. Não, talvez sim, tá sim. eu esteja assim, com um certo cuidado de dizer, não é que esse tema aqui, ele é super importante. Agora, será que não é o caso da gente dar estabelecer alguns parâmetros, definir melhor o conteúdo para dizer para o professor, olha, professor, aqui seria legal se você trabalhasse tais conteúdos, certo? E ele vai trabalhar de acordo com a realidade dele, com a competência que ele tem. Sim. Professora, a senhora tem participado de críticas... Eu não sei se ficou claro. Ficou. A senhora tem participado de debates sobre a geografia na Base Nacional Comum Curricular, que foi feita também por pesquisadores, né? A senhora falou que, em alguns momentos, fica evidente que eles ignoram algumas pesquisas que foram feitas
pelas universidades, mas quem elaborou a base também foram convidados professores de universidades federais, enfim, foi digamos, uma junta de professores que fez essa proposta. Essa crítica que a senhora coloca de ser um conteúdo diluído, de ter perdido a identidade, nas reuniões que a senhora tem participado, é uma opinião majoritária? Quais são as outras críticas que a senhora tem percebido também em relação à proposta para a geografia? Então, eu acho que a geografia teve agora um debate na Faculdade de Educação, né, que foi uma discussão mais ampla sobre a base e a necessidade da base, e no qual todas as áreas se colocaram, se pronunciaram. Na geografia, ontem, dia 1º, teve um debate também, mas o debate que foi feito foi mais do ponto de vista da finalidade política de ter uma base. A discussão foi outra, foi se você precisa ter uma base comum ou não. Tá. Se isso não é uma influência política neoliberal, de um fruto de uma política do Banco Mundial, e aí você caminha por uma análise mais, é aquilo que eu te falei no início, mais político-ideológico e menos da análise do conteúdo. Sim. Né? Eu conversei com algumas professoras da Universidade de Tocantins, Federal de Tocantins, da Federal de Minas, de Unijuí. São pessoas que trabalham muito com o ensino, estão muito vinculadas ao ensino, e todas porque são mulheres, todas comungam da mesma posição. Não é? Recentemente, a gente foi para um congresso no Chile, e esse foi um tema que apareceu lá do Grupo do Brasil. Não é? E a crítica é exatamente essa, de você diluir, perder a identidade da geografia. A geografia física, por exemplo, aparece pouco. Né? Tudo bem, aparece domínios morfoclimáticos, aparece temas mais fragmentados. Então, essa crítica é uma crítica que está começando, é que história foi muito contundente, porque foi gritante. Assim, e a ANPU saiu na frente discutindo. Né? Eu li o documento da ANPU, está muito bem sustentado, tá bem, que também tem as mesmas críticas que alguns professores da geografia estão fazendo. Só para a gente rememorar aqui, para quem não viu isso, né? A geografia está começando a iniciar um debate mais amplo com a comunidade geográfica. A senhora mencionou a história, só para o telespectador que está ouvindo a gente agora e está assistindo, que tipo de polêmica que aconteceu na história. Na história aconteceu, na verdade, uma crítica muito forte em relação aos conteúdos propostos, de favorecer conteúdos da história africana, da história dos povos americanos antes da chegada dos europeus, em detrimento do conhecimento de história antiga, por exemplo, da história da Idade Média, que isso acaba ficando também bastante diluído, né? Essa foi uma polêmica. Na geografia, que eu entendi, do seu ponto de vista, a polêmica também é um pouco parecida porque é uma diluição, né? Também acontece isso, porque assim, é muito forte a ideia, a diversidade presente aqui, a diversidade cultural africana, indígena e americana. Isso aparece muito nos objetivos de aprendizagem. Né? Também na geografia. Também na geografia. Uma outra coisa que acontece é uma forma de você pensar a divisão mundial, a regionalização, como o 8º ano os países pobres e o 9º ano os países ricos. Essa é uma visão muito tradicional dentro da geografia, que também estava sendo superada. Já se comprova. Por quê? Porque tem um conceito na geografia que é a escala de análise. Você trabalhar com o local, o global, simultaneamente, o regional simultaneamente. E quando você pensa, por exemplo, as regiões brasileiras ou o Brasil, a formação do território brasileiro, você também tem que associar isso a outros países, a outros lugares. Então, quando você discute energia, fontes de energia, você discute o Brasil inserido num contexto mundial, ou a América num contexto mundial. Quando você fragmenta dessa forma, você prioriza você trabalhar só com uma dimensão. Então,
e você perde o conjunto. Quer dizer, qual é o papel da China no contexto mundial? Então, esse é um tema que é importante aparecer, vamos supor, no 8º e no 9º ano ou no ensino médio. Né? Mas, assim, como é que aparece isso? Tem uma outra coisa que na geografia é importante, que também isso é um consenso entre os geógrafos, e ontem eu estava na geografia, a gente estava conversando sobre isso, que são as categorias de análise. A geografia, faz parte do pensamento geográfico, desde que ela se estrutura, né, como uma área do conhecimento, dos saberes. São as categorias: região, território, paisagem, lugar. Por exemplo, o conceito de paisagem também, você olhando os objetivos, você não identifica. Né? Quer dizer, eu posso até identificar. Tá? Eu olho aqui e falo, aqui dá para fazer isso. Mas o professor, eu não estou preocupada, não sou eu que vou trabalhar com essa base. Sim. Então, quando eu faço uma base curricular, eu tenho que pensar em quem vai ministrar a aula, quem vai estar lá na escola. Professora, nosso tempo está quase se encerrando, mas eu queria só colocar uma outra questão em relação a depois, a etapa posterior, que é a de avaliação. Né? Uma crítica que foi feita pela Associação Brasileira dos Geógrafos de Niterói foi que a geografia, né, assim como outras disciplinas, no caso eles estão até ampliando essa crítica, dizendo que o Enem vai continuar sendo, digamos assim, o central como elemento curricular, porque quando a base é muito aberta, você deixa a avaliação, que vai vir depois, ditar as regras. Né? A senhora concorda com isso? Concordo. Você não assim como os vestibulares, o Enem, que hoje também tem esse caráter, não levou em consideração mesmo os temas que eles chamam de temas, não são temas transversais, são temas integradores, eles são muito restritos. Não se explica como é que vai acontecer. Né? E se você pegar, por exemplo, o vestibular da FUVEST, essa base aqui não contribui em absolutamente nada. Para quem vai... Uma escola privada não vai assumir isso daqui. Inclusive, as escolas privadas já até afirmaram que não vão continuar se baseando na FUVEST. Na FUVEST, pois é. Então, assim, quando você tem isso a gente tem que ouvir com atenção na hora que você pensa um currículo. Né? Porque você fala assim, bom, então, vamos lá. Né? Se uma escola pública quer ter a mesma qualidade de uma escola privada, eu vou fazer uma pergunta, que ela não é retórica, mas é para a gente pensar um pouco. Por que na escola das crianças que têm alto poder aquisitivo, tem 3 aulas de geografia e o conteúdo é bem definido? E por que na escola pública não pode? O que nós estamos dizendo com isso? Que a escola pública, para a população com poder aquisitivo baixo, tem que ter um conteúdo lugar comum. Sim. Enquanto que a escola de qualidade, essa tem que ter conteúdo, tem que ter saberes, tem que ter conhecimento. Isso não é democrático. Isso não é justiça de igualdade. Professora, nosso tempo se encerrou. Muitíssimo obrigado por ter vindo aqui ao Desafios da Educação, tratar desse assunto tão importante que é a geografia na Base Nacional Comum Curricular. Muito obrigado. De nada.